Olá, eu sou a professora Juliana, professora de Matemática e de Raciocínio Lógico para concursos públicos. E nessa aula de hoje nós vamos resolver a lista de questões de número 58. Como é que funciona essa resolução das listas de questões? Toda semana eu disponibilizo uma lista com 5 questões de matemática no grupo do WhatsApp. Se você não está em nenhum dos grupos ainda, aqui na descrição do vídeo tem um link que você entra no grupo e recebe com antecedência essa lista de questões. Aí você vai resolver a lista de questões e depois eu disponibilizo o vídeo com a resolução das 5 questões, tá bom? A ideia é que você faça as questões primeiro antes de assistir a resolução e depois você assiste. Mesmo que você tenha acertado o gabarito, porque a questão já vai com o gabarito, mesmo que você tenha conferido e tenha acertado o gabarito, eu te aconselho a assistir a resolução. Por quê? Porque pode ser que eu tenha feito de uma forma diferente da forma que você fez. E aí você aprende a fazer de uma outra maneira, tá certo? Bom, então vamos lá para a questão de número 1. Questão número 1. Jarbas verificou o número de questões de uma prova e o tempo total estipulado para sua realização. E concluiu que, se gastar 3 minutos e 30 segundos para resolver... Opa, deixa eu consertar aqui. 30 segundos para resolver cada questão, terminará a resolução de todas as questões 44 minutos antes do horário limite. Para que pudesse gastar 5 minutos para resolver cada questão, o horário limite teria que ser aumentado em 22 minutos. O tempo total estipulado para a realização dessa prova era de... Então, vamos entender aqui. Cuidado com a interpretação do texto, tá? Muita gente erra por causa da interpretação. Então, vamos lá. Se ele gastar 3 minutos e meio para cada questão, ainda vai sobrar 44 minutos. Vai sobrar tempo. Ele não vai gastar o tempo todo que ele tem de prova. Agora, se ele gastar 5 minutos para resolver cada questão, ele vai ultrapassar o tempo. Então, ele precisaria de mais 22 minutos, tá bom? Então, vamos anotar esses dados primeiro e aí depois a gente vê como é que nós vamos resolver aqui. Vou fazer o seguinte, eu não sei o número de questões, então eu vou chamar essa quantidade de X, tá bom? Então, X é o número de questões. E eu não tenho o tempo total gasto. Vou chamar de T, tá bom? Então, T vai ser o tempo total. Olha, uma coisa que você tem que prestar muita atenção na hora de fazer questões que envolvem operação de hora, minuto, segundo, unidade de tempo, é essa transformação, tá bom? Você tem que colocar tudo na mesma unidade. Eu vou deixar tudo em minutos, tá certo? Então, vamos lá, porque tem 3 minutos e meio, 44 minutos, 22 minutos, 5 minutos, então vou deixar tudo em minutos. Tá vendo que as alternativas, elas estão em horas e minutos? Então, depois que encontrar a resposta em minutos, aí a gente faz a transformação e acha em horas e minutos, tá certo? Bom, então olha só, se ele gastar 3 minutos e meio por questão, se ele vai gastar 3 minutos e meio por questão e são X questões, então o tempo total que ele gastaria seria de 3,5x, na verdade? Porque se for uma questão, 3,5. Se for 2 questões, 7 minutos. Se fosse 3 questões, 10 minutos e meio. Vai ser multiplicado por 3,5. Esse tempo que ele gastaria é igual ao quê? Ao tempo total menos 44 minutos. Porque olha o que está dizendo aqui no enunciado, gente, que sobraria 44 minutos. Então, o tempo que ele gastaria para fazer as questões seria o tempo total menos 44, tá certo? Agora, olha uma segunda situação. Se ele gastar 5 minutos por questão, então é 5x, né? Porque são X questões. O horário limite teria que ser aumentado em 22 minutos. Então, o tempo que ele gastaria, que é 5x, corresponde a T mais 22. Ele precisaria de mais 22 minutos. Agora, vamos ver o que a questão está querendo. Muita atenção aqui, tá? Eu sempre falo, olha, depois que você lê o enunciado, volta lá onde está falando o que a questão está querendo, o valor que a gente tem que marcar, tá? Então, olha o que está querendo aqui. O tempo total. O tempo total eu chamei de T, não é isso? Então, a gente está querendo saber o valor de T,
tá certo? Aqui a gente vai achar até o valor do x, mas eu não quero o valor de x, eu quero o valor de t. Não esqueça do que está pedindo na questão, tá? Bom, então voltando aqui, olha, se 3,5x é igual a t menos 44, eu posso falar que o t, ele é 3,5x mais 44, certo? E aqui na segunda equação, a gente tem que t é igual a 5x menos 22. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu só isolei o t. Coloquei o t isolado. T é igual a alguma coisa. T é igual a alguma coisa. Por que eu fiz isso? Porque aqui a gente pode fazer uma comparação. Então, veja bem. Se o t ele é igual a 5x menos 22 e o t também é igual a 3,5x mais 44, então quer dizer que eu posso escrever assim, olha, isso aqui é comparação, tá bom? 5x menos 22 é igual a 3,5x mais 44. Tá certo? Porque todos os dois correspondem ao valor de t. Isso aqui é um método, gente, de resolução de sistema, tá? Porque isso aqui é pouco usado, essa forma de resolução de sistema. Quando a gente vai resolver sistema, na maioria das vezes a gente faz ou por substituição, que é isolar uma letra numa equação e substituir na outra, ou resolve por adição, que é aquele que soma as equações. Esse aqui é um terceiro modo de você resolver um sistema de equações. Porque aqui, o que nós tínhamos aqui, olha, isso aqui é um sistema de equações. É um conjunto de equações, tá certo? Bom, então voltando aqui, vai ficar o seguinte, olha, 5x menos 3,5x, 1,5x é igual a 44 com 22, 66. Então, x é igual a 66 dividido por 1,5. Aqui eu gosto sempre de ensinar para vocês umas formas de facilitar os cálculos. Olha o que a gente pode fazer aqui. Eu tenho que dividir por 1,5. Aí você já pode pensar assim, ah, meu Deus, vou ter que fazer conta com o número decimal, né? Porque tem que dividir por 1,5. Então, o que você pode fazer? Divide por 3 e multiplica por 2. Porque 1,5 é metade de 3. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir por 3 e depois multiplicar por 2. Ou multiplicar por 2 primeiro, tanto faz, tá? Então, eu vou dividir por 3 e depois multiplicar por 2. Dividir por 3 e multiplicar por 2 é a mesma coisa que dividir por 1,5, tá? Porque você facilita os cálculos. Olha só, 66 dividido por 3, 22. 22 vezes 2, 44. Então, o x é 44. Olha que não é o que está pedindo, né? X é o quê? Quantidade de questões. Então, quer dizer que tinha um total de 44 questões, tá certo? Eu quero saber o tempo. Para saber o tempo, é só você substituir, que é o t, né? É só você substituir em qualquer uma dessas equações. Eu vou substituir na primeira, tá bom? Aliás, na segunda vai ficar mais fácil, porque a segunda eu vou multiplicar por 5. Olha, isso aqui vocês têm que pegar nessas maldades, olha. Eu tenho que substituir o x em qualquer uma das duas. Na primeira, na hora que eu substituir o x, eu vou ter que multiplicar por 3,5. Na segunda, eu vou multiplicar por 5. Então, é mais fácil eu substituir na segunda, porque eu vou multiplicar por 5, que é mais fácil do que multiplicar por um decimal, tá bom? Então, olha só, t é igual a 5x menos 22. Mas tanto faz, tá, gente? Pode substituir em qualquer uma das duas que dá certo. Então, t é igual a 5 vezes o x que nós acabamos de encontrar, que é 44, menos 22. T é igual a 5 vezes 44. Multiplicar por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 10 e dividir por 2. 44 vezes 10, 440, dividido por 2, 220. 220 menos 22. 220 menos 22 dá 198. Isso aqui, gente, é o quê? Minutos. Lembra que estava tudo em minutos? Eu falei que nós íamos encontrar em minutos primeiro? Então, 198 minutos. 198 minutos tem 3 horas, que são 180 minutos, mais 18 minutos. Então, a nossa resposta é letra C. Letra C. É uma questão um pouquinho demorada, né? Mas eu fiz com calma para vocês entenderem direitinho, não ficar nenhuma dúvida, tá certo? Bom, vamos para a questão número 2. Questão 2. Em certa cidade, verificou-se que a quantidade de assaltos ocorridos em cada mês era inversamente proporcional, muito importante isso aqui,
ao número de policiais presentes no patrulhamento das ruas nesse mês. Então vamos entender isso aqui, gente. O que significa falar que a quantidade de assaltos é inversamente proporcional ao número de policiais? Isso significa dizer que quanto mais assaltos tem, menos policiais eu tenho nas ruas. E de forma proporcional. Então, o que significa falar que não é simplesmente assalto aumentou, diminuiu o policial. Isso não quer dizer que é inversamente proporcional, não, tá? Para ser inversamente proporcional, tem que ser na mesma proporção. O que isso significa? Significa que, se, por exemplo, triplicou a quantidade de assaltos, então a quantidade de policiais ficou dividida por 3. Se a quantidade de assaltos ficou, por exemplo, dividida por 5, então a quantidade de policiais vai ficar multiplicada por 5, tá bom? Então, quando é inversamente proporcional, não é simplesmente um aumenta e o outro diminui, não é isso não. Tem que ser um aumenta e o outro diminui, só que na mesma proporção, não é de qualquer jeito, tá certo? Bom, então a gente já sabe que é inversamente proporcional. Sabe-se que em abril, 400 policiais estiveram presentes no patrulhamento e 30 assaltos ocorreram. E que em maio o número de assaltos caiu para 24. O número de policiais que estiveram presentes no patrulhamento no mês de maio foi... Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma relação entre grandezas proporcionais. E aqui já está dizendo que essa relação ela é inversamente proporcional. Então nós temos policiais, as duas grandezas que nós temos aqui. Policiais e assaltos. E a questão está dizendo o seguinte, que quando tem 400 policiais, a quantidade de assaltos foi 30. E se a quantidade de assaltos caiu aqui para 24, quantos policiais que tinha? Então, nós temos uma regra de 3 inversa, né? Porque já falou que é inversamente proporcional. Quando a regra de 3 é inversa, a gente multiplica sem cruzar, tá certo? Então, fica 24 vezes o x, o 30 vezes o 400. Só que antes de multiplicar aqui, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Quando a gente tem uma regra de 3, na mesma grandeza, os valores da mesma grandeza, se for valores que podem simplificar, você pode simplificar primeiro. Olha, que aí já facilita, tá? Isso aqui é opcional, tá, gente? Se você, por acaso, não simplificar e resolver do jeito que tá aqui, com 30 e com 24, não tem problema que você chegue na mesma resposta, tá? Então, vou simplificar por 6. Vai dar 5 e vai dar 4. Então, vai ficar 4 vezes x é igual a 400 vezes 5. Então, x é igual a 500. Então, a quantidade de policiais nesse mês era de 500. Resposta certa, letra E. É uma questão de regra de 3 inversa. A primeira, a gente viu um sistema de equações, né, uma relação de sistema de equações de duas grandezas, e agora aqui a gente está vendo uma regra de 3 simples, porque só tem 2, certo? A regra de 3 composta tem mais de 2, 3, 4, 5, tá certo? Bom, vamos para a questão de número 3. Questão 3. Um lojista comprou de seu fornecedor um artigo por R$Z, preço de custo. Ele comprou por Z e o revende com lucro de 40%. A seguir, ao fazer uma liquidação, ele dá aos compradores um desconto de 30% sobre o preço de venda. Cuidado, tá, gente? Olha, sobre o preço de venda desse artigo. Pode-se afirmar que esse comerciante tem sobre Z lucro ou prejuízo. Então, vamos lá. Ó, uma coisa muito importante aqui quando vai resolver uma questão de porcentagem. Sempre que você vai calcular porcentagem, você calcula porcentagem sobre um determinado valor, tá bom? Então, muita atenção nisso, porque se você calcular sobre o valor errado, o resultado vai dar errado, tá? Então, olha só. Primeiro, a gente tem um preço de custo, que é o Z. Sobre esse valor, ele vai ter um lucro de 40% sobre o preço de custo. Depois, ele vai dar um desconto sobre o preço de venda. Então, é sobre o novo valor, tá bom? Não é sobre Z. O desconto não é sobre Z, porque é sobre o preço de venda e não sobre o preço de custo, tá certo? Esse tipo de questão fica mais fácil a gente colocar um valor. Então, vamos fazer o seguinte, vamos supor que o valor inicial seja 100. Esse aqui é o Z, né? O valor inicial, o valor que é o preço de custo. Fica
mais fácil colocar 100, porque a porcentagem, calcular a porcentagem sobre 100 é muito mais fácil do que você calcular a porcentagem sobre outros números, tá? Mas você pode supor o valor que você quiser. Eu coloco 100 porque fica mais fácil. Primeiro, o que ele vai fazer? Ele vai revender com um lucro de 40%. Então, vai aumentar 40% de 100. Então, o produto que custava 100 vai aumentar 40%, ele vai para 140, certo? Depois, ele vai dar um desconto de 30% sobre o preço de venda. Então, é sobre 140. Então, sobre 140 vai ter um desconto. Então, vou subtrair 30%. 30% de 140. 10% de 140 é 14. Então, 30% é 14 vezes 3, que dá 42. Então, de 140, eu vou tirar 42. Então, vai para 98. Então, o produto custava 100. No final, ele está vendendo por 48. Então, ele está tendo um lucro ou um prejuízo? Ele está tendo um prejuízo, na verdade, de quanto? 2%. Porque são R$2, aqui eu não estou considerando R$100, gente, então são R$2, né? R$2 sobre 100. R$2 sobre 100 corresponde a 2%. Por isso que a nossa resposta é letra A, tá bom? Vamos para a questão número 4. Questão 4. Isso, questão 4. A minha canetinha deu uma falhadinha aqui. Em uma festa junina de uma escola, cada aluno trouxe para outro aluno um pacote de estalinhos, mas nenhum aluno trouxe estalinhos para si mesmo. Então, cada aluno levou para os colegas, mas não levou para ele mesmo, tá bom? Os 8 professores da escola trouxeram cada um 2 pacotes de estalinho para cada aluno. E a diretora da escola trouxe para cada aluno 3 pacotes de estalinho. Se no total foram trazidos 2.419 pacotes de estalinho, então o número de alunos dessa escola está compreendido entre... Interessante essa questão, essa é diferente de todas as outras que a gente fez até agora. Então, olha só, vou fazer o seguinte, eu vou chamar de X o número de alunos, tá bom? Então, X é a quantidade de alunos, que é exatamente o que a questão está querendo saber, né? Olha, então, o número de alunos dessa escola, então a gente está querendo saber o X. Isso é o que a gente quer achar. Então, X é o número de alunos. Aí, agora, pensa comigo aqui, olha. Cada aluno, ele vai levar um pacote para cada um dos seus colegas. Então, por exemplo, se a quantidade total de alunos fosse, sei lá, 5, cada aluno levaria 4. Um para cada um de seus colegas. E ele não vai levar para ele mesmo, né? Porque está dizendo aqui, olha, mas nenhum aluno trouxe estalinhos para si mesmo. Então, se, por exemplo, tem 5 alunos, cada aluno vai levar 4. Se tivesse, por exemplo, 10 alunos, cada aluno vai levar 9, tá certo? Então, como eu tenho X alunos, cada aluno vai levar quanto? X menos 1, porque ele não está levando para ele mesmo. Então, X vezes X menos 1, porque cada aluno está levando 1 a menos do que a quantidade total de alunos, tá certo? Porque ele não está levando para ele mesmo. Além desses estalinhos que os alunos estão levando, os professores vão levar 2 pacotes para cada aluno. Então, se tem X alunos, 2 pacotes por aluno vai dar 2X. E como são 8 professores, então vai dar um total de 16X. Mas a diretora vai levar 3 pacotinhos para cada aluno. Então, vai ser 3 para cada aluno. E isso vai dar um total de 2.419 pacotes. Então, tá pronta a nossa equação. A parte mais difícil é de montar a equação, tá? A parte mais difícil não é resolver, é montar a equação. Resolver a equação é mais simples do que montá-la, tá? Bom, então, já passou a parte mais difícil, agora vamos resolver. Primeiro aqui, gente, a gente vai fazer o quê? Distributiva, né? Então, vai ficar x vezes x. X ao quadrado, x vezes 1, x, mais 16x, mais 3x é igual a 2.419.
Então, fica x ao quadrado menos x mais 19x dá 18x. Mais 18x menos 2.419 é igual a zero. O que a gente chegou aqui? A gente chegou numa equação do segundo grau. A equação do segundo grau ela pode ser resolvida por Bhaskara ou ela pode ser resolvida por soma e produto. Eu vou resolver por Bhaskara, tá bom? Então, primeiro, achamos o valor do delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Essas fórmulas, gente, não tem jeito, você tem que saber, tá? Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que o a aqui vale 1, o b vale 18 e o c vale menos 2.419. Então, delta vai ficar b ao quadrado, 18 ao quadrado, que dá 324, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 2.419. Então, esse menos aqui com o menos do c, a gente vai ficar o quê? Positivo. Então, aqui agora vamos fazer a operação aqui no cantinho, olha. 2.419 vezes 4. 4 vezes 9, 36, vão 3. 4 vezes 1, 4 com 3, 7. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. 9.676. Aí aqui, gente, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Faça todas as operações sem calculadora, tá? Porque no dia da prova você não vai poder usar mesmo. Então, já vai acostumando a fazer sem calculadora. Então, delta vai dar 324 com 9.676 dá 10.000. Então, o delta é 10.000. Aí, agora vamos lá para a fórmula de Bhaskara. X é igual... Ah, outra coisa que eu quero ensinar para vocês aqui. Sempre que você tiver que decorar alguma fórmula, o que você faz para facilitar? Todas as vezes que você fizer uma questão que usar a fórmula, escreva a fórmula antes de substituir os valores, tá bom? Igual eu fiz aqui com o delta, olha. Eu vim aqui e escrevi a fórmula do delta antes de substituir os valores. Quanto mais você escrever, mais rápido você vai decorar, tá? Então, Bhaskara menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual menos, o valor do b é 18, então menos 18, mais ou menos a raiz do delta, o delta é 10.000, então a raiz é 100, raiz quadrada de 10.000 é 100, sobre 2 vezes o a, que é 1, vai dar 2. Aí aqui nós vamos achar dois valores para o x. Um com sinal de mais e outro com sinal de menos, né? Então, um vai ser menos 18 mais 100 sobre 2 e o outro menos 18 menos 100 sobre 2. Só que, gente, olha só, o que é esse x que nós estamos encontrando? Não é a quantidade de alunos da escola? Aqui eu vou ter um x positivo e um x negativo, certo? Porque na hora que eu fizer menos 18 mais 100 sobre 2, dá positivo. Menos 18 menos 100 sobre 2 dá negativo. Só que não tem como a quantidade de alunos ser negativo. Então, a gente já pode desconsiderar o número negativo e considerar o positivo, tá bom? Então, o x é igual a menos 18 mais 100 dá 82. 82 sobre 2, 41. Então, o x é 41. A questão está perguntando o x, o número de alunos. Então, nessa escola tem 41 alunos. 41 está compreendido entre 40 e 50. Resposta certa, letra A. E agora vamos para a nossa última questão de hoje, dessa lista 58. Questão número 5. Uma garrafa térmica está completamente cheia de café. Utilizando 3/5 desse café, é possível encher 30 copinhos, colocando 50 mililitros em cada um deles. A quantidade total de café nessa garrafa é... Então, veja bem, olha só. Eu tenho uma garrafa que está toda cheia. Se eu pegar 3/5 dessa garrafa, o que é 3/5, gente? 3/5 é isso aqui, ó. Vou pegar a garrafa, dividir a garrafa em 5 partes... E dessas 5 partes, pegar 3. Isso aqui corresponde a 3/5. Então, com 3/5 da garrafa, é possível encher 30 copinhos, cada um com 50 ml. Então, dá pra gente achar o total desses 30 copinhos, né? É só multiplicar 30 por 50. 3 vezes 5, 15, aumenta 2 zeros. Isso aqui está em mililitros.
Então, 1.500 mililitros corresponde a 3/5. A questão está querendo saber o quê? A quantidade total de café que tem nessa garrafa, tudo. Então, veja bem, aqui, gente, olha, deixa eu mostrar para vocês aqui no desenho. Isso aqui, ó, é 1.500. Certo? Eu quero saber tudo. Se essas 3 partes é 1.500, concorda que é como se estivesse assim, ó, 500 aqui, mais 500, mais 500, mais 500, mais 500. Então, qual que é a quantidade total? 2.500. 2.500 mililitros. Então, a resposta certa é letra D, porque 2.500 mililitros corresponde a 2,5 litros, certo? Bom, então, com essa questão, encerramos a questão da lista 58. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo que eu respondo para vocês, tá bom? Então, beijo e até a próxima aula.